Não tem como você ter controle da precificação da tua loja, 4, 5 mil itens na unha. Esquece. Quem está fazendo isso está perdendo muito dinheiro. Quando a pessoa vê, por exemplo, uma mensalidade de um software aí de precificação, tu não sabe o quanto de dinheiro que você está perdendo, é muito mais alto do que esse investimento que você vai ter que fazer no software, porque é muito dinheiro que fica na mesa por você não conseguir controlar isso. Olha, o nosso processo de precificação, nós já tínhamos um RP, né, já trabalhávamos, já fazíamos o processo de precificação pelo nosso sistema, porém ele era totalmente de forma manual. Algumas coisas ficavam para trás, de 4, 5 mil itens, 200, 300 acabavam ficando sem preço, alguma semana deixava passar um, deixava passar outro, mas nós não estávamos buscando uma ferramenta de precificação. Nós estávamos naquela época buscando cursos, e aí nós entendemos que não adianta só a capacitação, que você realmente precisa ter um software por trás, você precisa ter uma ferramenta que torne esse processo cada vez mais automático e cada vez mais baseado em dados e menos achismo, menos insight. Todo o entendimento que a gente tinha de preços, ele foi virado de ponta cabeça. Então hoje, muito do que a gente tem de conhecimento de precificação aqui dentro da empresa, a gente deve, 80% aí a Infoprice, com certeza. A gente fazia tudo de uma forma manual no nosso sistema. Com a entrada do IPA, eu consigo automatizar 100% desse processo de precificação. Então, o produto dá entrada na nota, o sistema observa a minha regra de preço, comunica, gera uma nova precificação e eu paro de esquecer produtos, já não fica produto para trás. Então eu consigo ter isso cadastrado no meu sistema e ter uma tela de revisão onde eu posso tá pegando ali um preço que está muito baixo, que o meu concorrente está trabalhando muito baixo, e eu não sei se eu quero ir naquele preço que ele tá praticando, assim como um preço meu que está muito alto também. Antes era só eu que trabalhava com a parte de pricing, nós contratamos um assistente de pricing, uma pessoa que também até agradeço muito a Infoprice, o pessoal que nos atende aqui, deram todo o treinamento para essa pessoa, acompanharam também. Para nós aqui, realidade do grupo Meu Vizinho, não tem como crescer sem ter esse tipo de suporte, sem ter esse tipo de ferramenta dentro da nossa empresa. Então, a mensagem que eu deixo realmente se você não tem isso, você está perdendo muito dinheiro, está perdendo tempo e está perdendo unha fazendo isso aí na mão. Esse cálculo da sensibilidade de produtos, ele leva outras coisas em consideração. Eu tenho uma loja, quando saiu para nós a pesquisa da sensibilidade, que é a primeira coisa que a Infoprice nos entregou, né? Nós temos uma loja que um dos produtos super sensíveis dessa loja é salgadinho mini. E esse produto ele jamais apareceria numa curva ABC aqui para nós. Por quê? Porque ele é um produto que tem um valor agregado baixo, ele tem um volume que não é alto, porém a penetração de ticket dele é muito grande. Então a gente não dava tanta atenção para esse item. Passamos a dar uma atenção maior, principalmente para não deixar esse produto faltar. Questão de ruptura. Porque esse produto realmente é um produto destino. O IPA, sim, a ferramenta, ela reduz muito o trabalho manual, é absurda nisso. Eu tenho uma ferramenta que precifica automaticamente, que impõe limites automaticamente, coisa que antes você tinha que ter a pessoa ali dedicando 2, 3 horas para fazer isso. Só que esse pensamento de pricing, você adentrar esse mundo, lembrando que a Infoprice não é só o software, né, que eles nos oferecem, tem todo um apoio por trás, que isso faz uma grande diferença, né? Porque você percebe a importância dessa ferramenta para o sucesso da tua empresa. E aí você fala bem assim, não, isso aqui é tão importante que se antes eu dedicava 1 hora, agora eu vou dedicar 2. Mas dedicação de 2 horas de produtividade. E não dedicar 2 horas porque eu não estou dando conta. Não, é dedicação com intenção. O setor comercial ele é o grande beneficiado, por quê? Porque não tinha uma área de pricing. Isso ficava na mão do comercial. E o comercial é um setor que tem uma demanda gigante, né, de atendimento e outras tarefas, e acabava que o pricing, o tempo que sobrava era destinado para o pricing. Então, acabou que tirou um grande peso aí da área comercial. Outras áreas que são muito impactadas com isso, né? A parte de operação também, por você ter uma automatização dos processos de precificação, também você consegue ter uma fluidez maior ali na parte de trocas de etiquetas e tudo mais. Querendo ou não, a área financeira, né? Tudo que aumenta a lucratividade tem um impacto muito positivo no setor financeiro, que nós estamos trazendo mais dinheiro para o caixa da empresa. Esse negócio de você fazer um preço reto, o meu preço é o mesmo para todas as lojas, isso não faz muito sentido. Eu tenho lojas aqui, por exemplo, eu tenho uma loja de atacarejo, uma bandeira de atacarejo. Lá o cliente olha para outros produtos. Por exemplo, lá refrigerante lata, que lá o meu cliente é aquele cara do bar, aquele cara do carrinho de lanche, ele leva isso em quantidade para revender lá.
Já nas minhas lojas de supermercado de vizinhança, é um produto que eu vendo muito dentro da geladeira. E tu acha que uma Coca-Cola, estando bem gelada lá dentro da geladeira, uma latinha, o cliente vai se preocupar de pagar 20, 30 centavos a mais? Não vai. Então, você entender cada um dos teus públicos, e a Infoprice ela nos ajudou muito a ter essa visão de qual estratégia adotar em cada uma das lojas, e o IPA te ajuda a isso, é personalizável, né? Então eu não preciso fazer um parâmetro e esse parâmetro é para tudo. Não, eu consigo trabalhar através do IPA com uma precificação, regras personalizadas, tanto por cluster, quanto por curva ABC, quanto por loja, por produto, por seção. As personalizações, as funcionalidades, elas oferecem essa flexibilidade de trabalho. A ferramenta é um BI, ela vai te trazer dados para que você possa tomar as melhores decisões e para que você possa colocar alicerces na tua estratégia. Porque ele te apresenta dados muito importantes. Então, assim, aquela questão que eu falei, esse é um investimento de tempo que você tem que fazer para analisar esse tipo de informação. Por exemplo, um dos pontos que ele te traz aqui, a tua competitividade geral. Eu tenho lá os meus concorrentes cadastrados que eu pesquiso e ele me dá um painel lá onde ele me mostra, ó, você está 105% de competitividade com relação aos teus concorrentes. Significa que eu estou 5% mais caro do que os meus concorrentes. Ah, nossa, mas eu estou 5% mais caro que os meus concorrentes. Olha, na verdade, eu quero ficar até mais caro do que eles. Porém, de forma estratégica, então, o IRA, ele te dá essa visão, ele te dá esse tipo de informação. Esse gráfico da evolução da margem praticada, eu até mostrei numa das reuniões que a gente teve aqui na empresa para a diretoria, o quanto esse gráfico ele sobe, né? Então, a gente vem numa escalada aí de margem surreal, né? 62% na loja de controle. Não adianta você ter um indicador de margem que você só olha no final do mês. No final do mês você não vai fazer mais nada. No teu final do mês, você vai lá apresentar para a tua diretoria um indicador, o mês já acabou, o que você vai fazer? Você pode até tomar decisões para o mês que vem. Porém, você podia ter tomado uma decisão antes. No módulo de ferramenta de previsão de demandas, eu consigo fazer a previsão de como que vai ficar a minha lucratividade, o meu cash margin, se eu trabalhar o produto em determinado preço. Eu vou lá, alimento a ferramenta de previsão de demanda, o sistema faz uma leitura de dados, ele vai dizer para mim o quanto que esse produto é previsto que ele vai vender nesse preço. Vão imaginando que é um salgadinho. De R$1,99 eu vou vender por R$1,29. A R$1,99 ele vendia 100 unidades. E quando eu baixo o preço na previsão de demanda para R$1,29, ele diz para mim que eu vou vender 200 unidades, eu vou dobrar a venda. Aí lá no final ele vai me dar o quanto de lucro que eu vou ter disso, com relação a esse produto. Então essa ferramenta, assim, olha, foi uma das ferramentas mais incríveis assim dentro do pacote e nós ainda queremos usar muito mais ela do que a gente tem usado. Começamos com uma loja piloto, com muita prudência, e aí nós fizemos uma comparação no mesmo período dessa loja piloto com as outras lojas do grupo de controle. E o resultado foi 62% de crescimento. Todos os conceitos, eu digo assim que é um pacote, não tem uma coisa isolada, né? Tanto a parte do conhecimento que a gente teve a partir de vocês, principalmente, quanto a parte das ferramentas, automatização, previsão de demanda, tudo isso gerou esse resultado de 62%. E nós temos resultados bem ousados ainda em precificação. Eu digo assim que a gente ainda está engatinhando na ferramenta perto do que ela oferece. Acredito que ela vai entregar muito mais do que isso e temos certeza que aqui na região nós vamos ser o maior case de sucesso em precificação e trade marketing. Não tem como fugir. Hoje, todo o processo, principalmente a precificação, é um processo repetitivo. E não tem sentido você continuar fazendo isso na mão, dependendo de... tu tem lá na tua empresa um comprador que ele é muito bom em precificação. O cara saiu, tu perdeu tudo. Aqui não. Aqui eu tenho as pessoas dentro do setor, mas eu tenho tudo dentro da minha ferramenta. Então, isso, querendo ou não, também é uma proteção. Proteção para as nossas estratégias, para o nosso crescimento. E hoje eu não consigo ver precificação sem você ter um software. Se você quer crescer, falando especificamente para as pessoas que querem crescer, se você quer ter 10, 20 lojas, tem um plano de expansão, essa ferramenta é para você. E comece cedo. Não espere crescer todo desorganizado, tudo sem processo, para depois você implementar. E assim, a ferramenta ela vale para loja de vizinhança, se você tem uma mercearia, se você tem uma loja, se você tem 2, 3, mas você tem esse pensamento de crescer, de querer melhorar suas margens, sua rentabilidade, você precisa. Não estou nem dizendo para você que... Olha, é uma opção, não? Você precisa disso porque você está perdendo dinheiro. O teu concorrente vai estar lá indo para uma ferramenta, trabalhando com uma ferramenta de precificação e você está fazendo isso na mão. É óbvio que você vai perder. O cara está indo para a guerra com uma metralhadora e você com uma banana. Então, deixo isso para todos os varejistas
eu acredito que a ferramenta, eu não acredito, eu tenho certeza que a ferramenta ela vai trazer um impacto gigantesco na realidade da empresa de vocês, não só nos números, mas também no mindset.